Olá pessoal, aqui é Marcos e sejam sempre muito bem-vindos ao canal MGMcell. Então a partir de hoje, pessoal, nós vamos também gravar vídeos aqui de eletrônica de bancada sobre o assunto de reparo de placas-mães, né? Sobretudo de notebooks e desktops. Né? Então, esse diagrama esquemático que vocês estão vendo, esse PDF e essa imagem que eu retirei de uma placa de notebook de uma cliente, né? Eu, obviamente, fotografei no microscópio eletrônico, na bancada, e trouxe para cá para a gente analisar o defeito que esse notebook mostrou ao entrar na oficina. Ele estava, pessoal, com o seguinte defeito. Ele estava com curto total na linha primária e ele estava desarmando a fonte. Ou seja, bastava conectar na tomada a fonte de alimentação dele, ou o carregador, né? E aquele LED, a maioria das fontes ou carregadores de notebook tem um LED ali, né? Geralmente na cor verde, e ele acende quando a gente liga o carregador na tomada e o notebook entra em standby. Então, nesse caso, nesse notebook, ele não estava ligando esse LED. Ou seja, a placa-mãe do notebook estava desarmando a fonte por segurança. Alguma proteção, algum sistema de proteção estava entrando em ação para que a fonte não queimasse, né? Então, logo eu desconfiei que esse notebook estava em curto. Trouxe para a oficina, abri. Chegando na placa-mãe, pessoal, eu constatei o seguinte, indo bem direto na causa do defeito, eu constatei que realmente estava em curto. A placa-mãe estava em curto. Ela colocava em torno aí de praticamente a amperagem máxima na fonte assimétrica. A minha fonte é de 5 amperes, né? 5 amperes, 5.2 amperes. Então, eu descobri que essa linha aqui, né? Essa linha aqui, ó, P+, né? Estava em curto. O curto se localizava nessa linha aqui. Eu isolei a linha, eu dessoldei uma bobina e um MOSFET para poder separar, né? A isolar o curto. E cheguei à conclusão que o curto era na linha de B+, né? Esse B+, é uma linha primária, pessoal. A linha primária é aquela que é a primeira linha alimentada quando plugamos o carregador no notebook, né? No caso dessa linha aqui, é 19 volts. Ela pode ter aqui 19 volts, né? Com o carregador plugado, ou 12 ou 14 volts com a bateria, somente com a bateria do notebook. Então, o curto deste aparelho estava aqui, ó, neste primeiro capacitor aqui, da direita para a esquerda, né? Vou até marcar ele aqui. Vou marcar aqui, parei. Aqui, ó. O curto estava aqui. Certo? Então, o que acontecia? O que vinha acontecendo aqui nesse aparelho? A corrente elétrica dos 19 volts, quando plugava o carregador nele, ela vinha por aqui, atravessava essa bobina, entrava aqui e saía aqui no terra, na massa. Por quê? Porque esse capacitor, somente ele estava em curto total nessa placa-mãe, né? Ele estava conectado diretamente aqui com o terra, né? Formando aqui, ó, um curto total, né? Como se este capacitor fosse um jumper, como se tivesse um fio aqui, né? Ligado diretamente no terra, né? Então, essa bobina aqui, ela aquecia, né? Juntamente com esse capacitor.
E esta bobina aquecia porque essa alta corrente passava primeiro por dentro dela para depois passar por dentro do capacitor. Então isso aqui, aí vai a primeira dica, que nem sempre, quando a placa-mãe está em curto e um determinado componente eletrônico aquece, nem sempre o curto está neste componente. Isso depende da forma, depende do posicionamento dos componentes. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu injetei tensão nessa linha aqui, né? B+, e injetei assim pouca tensão, né, pessoal? Aqui, como eu falei, com o carregador a 19 volts, eu injetei 2, 3 volts no máximo. Foi suficiente para que esta bobina e este capacitor começasse a aquecer, né? E aí, num segundo momento, eu coloquei aqui álcool isopropílico e observei no microscópio eletrônico, com essa imagem aqui ampliada, né? E notei que esse capacitor aqui na placa é esse aqui, certo? Essa bobina aqui é essa aqui, ó, PL7. Eu notei que esse capacitor aqui aquecia mais rápido do que esta bobina. Então, eu deduzi, como bobina não entra em curto, pessoal. Então, eu deduzi que poderia ser um desses 4 capacitores aqui, né? Que estão ligados em paralelo, né? Como este aqui aquecia mais, esses não aqueciam, né? Praticamente. O álcool isopropílico, ele secava bem rápido, né? Aí eu peguei a estação de ar e removi este capacitor. Como vocês podem ver, aqui está a marquinha, né? E a placa voltou a funcionar normalmente, né? Então, o defeito dessa placa, o curto, estava localizado somente neste capacitor aqui. Inclusive, eu nem substituí ainda. Eu vou substituir, mas ela funciona, né? Ela funciona sem esse capacitor, mas não é bom deixar sem, porque isso aqui é um circuito crítico, né, pessoal? É um circuito crítico, né? Que faz aqui uma filtragem e produz essa tensão aqui de 1.5 VP, né? Na saída, né? É um circuito aqui PWM. E esta tensão, ela alimenta a GPU desta máquina, né? Então não convém deixar sem esse capacitor. Agora notem que aí fica outra dica para quem deseja aí começar a aprender eletrônica e reparo de placa-mãe, notebooks, analisar diagramas esquemáticos. Eu vou fazer muitos vídeos aqui, tá, pessoal? Esse é o primeiro do canal. É o primeiro vídeo no assunto de eletrônica, né? Notem que a disposição não é assim a mesma. A disposição no diagrama elétrico, diagrama esquemático, não é a mesma disposição dos componentes na placa. Então vejam aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui o... Pronto. Vejam aqui o seguinte, ó. Essa PL7 aqui é esta aqui, ó. Eu vou até tirar essa... Deixa eu deletar essa linha aqui para melhorar a visão, né? Então, esta PL7 é esta aqui, ó. Então, o pino 2 dela está aqui, que é por onde entra o mais B, no caso 19 volts, né? Entra pelo pino 2 e sai pelo pino 1. Então, eu tenho aqui pino 1, aliás, pino 2, né? Entrada da tensão de 19 volts e aqui a saída, né? Então, por isso, essa bobina estava aquecendo, né? E conectado ao pino 1, e aqui eu chamo a atenção, ó. Não dá para se basear em diagrama, em posição de componente, né, pessoal? Por quê? Porque o pino 1 aqui, né, aqui é a parte de 19 volts e aqui é a parte do terra, nesse lado aqui. Então, aqui, nesse lado é o pino 1 desse capacitor, pino 1 deste, pino 1, né?
como está aqui, ó, pino 1, pino 1, pino 1. E esse outro lado aqui é o terra, é o pino do ground, né? Aonde o PQ31, né, tem os seus pinos, aqui está ele aqui, ó, seus pinos 5, 7, a 5, 6, 7, 8, conectados ao pino 1, 2 e 3 do PQ30, né? Isso aí dá para conferir aqui facilmente, né? Eu sempre me baseio no MOSFET, no pino... O pino isolado do MOSFET é o gate, né? Então vejam, o pino gate aqui é o 4, né? Olha só. Então se esse aqui é o 4, esse aqui é o 1. Porque a contagem de pinos de um circuito integrado, além dele ter a marquinha aqui, pino 1, ó, ela sempre conta anti-horário daqui, né, da esquerda para a direita. Então aqui pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, tá? Isso aí são regrinhas que a gente aprende na eletrônica para não depender de diagramas esquemáticos, né? Ou às vezes está apagado, né? Esse aqui está visível, né? Aqui está a marquinha do pino 1, esse aqui é o pino 1, aqui também, ó, esse aqui é o pino 1, né? Mas às vezes, pessoal, a serigrafia do componente está apagada e aí a gente se baseia nessa contagem. Então, por que eu sei que o pino da bobina esse aqui é o pino 2? Porque o pino 1 está conectado a 4 capacitores em paralelo. Ó, isso aqui, ó. Então, esse é o pino 1. Ó. Então, dá para ver aqui bem direitinho a separação aqui, ó, da trilha que conecta aqui. Né? Ela conecta aqui, ó, nos pinos 5, 6 e 7, 5, 6, 7 e 8 do PQ30, tá aqui, né? Ó, pino 1 aqui, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o pino 1 desta PL, desta bobina, está conectado aos 4 capacitores e também aos pinos 5, 6, 7 e 8 do PQ30. Então, está aqui, ó. PQ30, 5, 6, 7 e 8, ó. Dá para ver direitinho aqui conectado nesse pino 1 e mais o pino 1 aqui, né? Os pinos 1, respectivamente, de cada capacitor. Está aqui, ó. Então, é assim que a gente lê um diagrama esquemático, é assim que a gente se baseia, pessoal, para não se perder. Né? Então, vejam que a própria disposição aqui dos capacitores, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, esse grupo aqui, vejam aqui, que a disposição deles não é igual a... Não é igual aqui à disposição que está na placa. Ou seja, qual o primeiro capacitor aqui conectado, de acordo com o diagrama elétrico, né? Qual seria aqui o primeiro capacitor conectado ao pino 1? Seria aqui o PC57. No entanto, na placa aqui, ó, ele é o último, ó. Claro que tudo aqui é interligado, né? Não faz diferença, né? Mas, assim, visualmente, no diagrama esquemático, o primeiro seria esse. E aqui na placa, visualmente, o primeiro, o que era para ser o primeiro, é o último aqui, né? Eletricamente falando, não importa, né? Porque a corrente elétrica, ela vai vir aqui, ela não vai atravessar esse, né? Porque ele não está em curto, nem esse. Ela vai vir aqui e vai atravessar esse e vai passar para o ground, porque a corrente elétrica sempre procura o caminho de menor resistência, certo? Esse capacitor aqui, ele estava funcionando como um jumper, um fio aqui ligado de um lado ao outro, oferecendo menor resistência do que esses outros aqui. Então a corrente estava percorrendo este caminho aqui, ó, e sendo drenada quase toda ela para o ground, né? Praticamente toda, né? Então, outro ponto que eu chamo a atenção, que a posição aqui, ó, não dá para se basear muito, né? A posição ela não corresponde. Então, o PC57 seria esse aqui, o PC56 seria esse. E por que eu tenho certeza, pessoal? Porque notem que eles são dois capacitores, até vou tirar aqui esse círculo.
Eles são dois capacitores, ó, é importante frisar aqui e observar isso. São dois capacitores gêmeos, iguais, ó, 4.7, eles têm 4.7 microfarad, né, de capacitância aqui, né, 4.7 microfarad, né, ou microfarad, como queira, né. E tem aqui os mesmos valores aqui, né, 25, a tensão de trabalho máxima 25 volts por 25 vezes 6, né, 25,6, né, volts. Então, eles são iguais, portanto, são do mesmo tamanho também. Por isso que aí mais uma dica, em placa-mãe, nesses projetos, pessoal, geralmente, capacitores, não é uma regra fixa, mas capacitores deste tipo, de cerâmicos, né? São capacitores de cerâmica, que desviam altas frequências, né? Do positivo para o terra, né? Eles fazem uma filtragem na placa-mãe. Eles normalmente quando são de mesmo valor, eles têm o mesmo tamanho. Então são capacitores aqui gêmeos, né? Então está aqui esses dois, são esses dois aqui. Depois eu tenho o PC172, que é esse aqui, que tem 0,1 microfarad, né? Também por 25 volts, sua tensão máxima de trabalho. E por último aqui eu tenho o PC173, que é um pouco mais alto. A tensão de trabalho dele, 50 volts, né? E eu tenho aqui, ele tem 2.200 picofarads, né? 2.200 picos, né? O valor dele aqui, né? Esse capacitor, ele pega aí uma filtragem provavelmente mais alta no circuito, né? Uma frequência mais alta e elimina, né? Então aí Então, é isso aí, pessoal. Então foi assim que eu cheguei ao conserto deste notebook, né? E aí eu faço um vídeo depois, quando ele estiver montado, funcionando, como demonstração, né? Como parte 2 desse vídeo. Então o canal aí terá aí muitos vídeos como esse, de eletrônica, que eu espero que possa agregar em conhecimento aí para vocês, principalmente para quem quer aprender, né, eletrônica e fazer aí alguns reparos. Beleza, pessoal? Abraço a todos e até o próximo vídeo.